Olá, tudo bem com vocês? Aqui o professor Oswaldo. Hoje eu vou falar nesta videoaula a respeito da moral e da ética. Qual é a diferença entre uma e outra? Se você não sabe, fique aqui porque eu vou te entregar um bom conteúdo. Tudo bem? Bom, muitas vezes, pessoal, as palavras tanto a moral e ética, elas são usadas, né, como se fossem sinônimos, diríamos assim, mas na prática elas têm significados bem diferentes um do outro, ou seja, bem distintos. Então, no vídeo de hoje nós vamos explorar essas diferenças de maneira simples e didática, né, e como exemplos para ajudar a esclarecer o tema que é de relevância. Pois bem, o que é moral? Bom, a moral ela refere-se ao conjunto de regras, valores e normas que uma sociedade, né, ou cultura de um grupo, né, adota para distinguir, né, o que é certo e o que é errado. Tudo bem até aqui? Pois bem, essas normas, pessoal, geralmente elas são aprendidas desde cedo, desde a tenra infância, ali na primeira socialização, na socialização primária, né? E que podem variar entre diferentes comunidades ou também épocas. Então eu vou dar um exemplo para vocês do que significa isso aí. Exemplo: imagine que em uma determinada cultura é moralmente aceitável ajudar seus vizinhos em qualquer necessidade, né? Então essa prática ela é vista como um dever de boa convivência social. Entretanto, em outra sociedade, este mesmo comportamento pode não ser tão valorizado ou obrigatório, né? Um exemplo da nossa sociedade, quando um vizinho pede um pouco de açúcar, de café e diz, depois eu devolvo, né? Então, veja só, esse comportamento ele pode mudar de um lugar para outro. Até aqui, tudo bem? Então, isso significa, né, o comportamento moral, tá bom? Agora vamos para falar da ética. O que é ética? Bom, anota aí para você não esquecer. A ética, ela, por outro lado, ela é uma reflexão, né, filosófica sobre o quê? Sobre valores e regras morais. Olha só que interessante. Então, a ética, ela busca, né, questionar e compreender por que algo é considerado certo ou errado. Por exemplo, um político desviar dinheiro público é certo ou errado? Então, vai utilizar. Por isso que é a ética na política. Olha só que interessante. Então, assim, a ética procura questionar e compreender por que algo é certo ou errado. Então, a ética ela vai analisar essas justificativas que está por trás das ações do homem. Então, muito diferente da moral, a ética ela é, digamos assim, universal, né? Ou seja, e também racional, porque ela não depende tanto das tradições culturais, porque em qualquer cultura, né, o errado, você fazer o errado, ou seja, fazer esse desvio, né, do dinheiro público que eu estou utilizando aqui, não é considerado algo legal. Então, por exemplo, digamos que um médico ele enfrenta um dilema ético na sua profissão quando vai decidir salvar um paciente, né, com poucos recursos ou dedicar os seus esforços a outro com maiores chances de sobrevivência. É uma questão ética. Então, a ética ela vai ajudar o médico a refletir, né, sobre o impacto das suas decisões para além das normas morais da sociedade. Olha só que interessante. Então, assim, a moral e a ética, elas andam juntas, estão ligadas. Não se pode separar ética de moral e moral de ética. E para você entender assim, de uma maneira clara e sucinta sobre este assunto que é ética e moral, bem, anota aí para não esquecer. Moral, ela está ligada, intrinsecamente ligada ao que é costumeiro, ao que é aceito, o que é praticado como correto, né, em uma cultura ou sociedade. Por exemplo, é imoral o sujeito estacionar o seu carro em uma vaga destinada ao idoso. É imoral o sujeito sair pelado pela rua, porque isso não faz parte da prática de uma sociedade, no caso, a nossa sociedade. Tudo bem? E assim, vamos então para a ética. Bom, ética, né, questiona o quê?
e analisa as razões que vai sustentar as normas morais. Então, a ética ela começa a analisar o porquê desta questão, né? Por que que existe este comportamento? Então, aí a ética entra para fazer essa análise, né, e questionar essas normas morais. Mais exemplo para você não entender legal o que eu estou dizendo. Anota para não esquecer aí. Moral. Não roubar porque é errado, segundo as leis e costumes. Correto? Ética. Perguntar se por que roubar é errado? E se uma pessoa rouba para alimentar a sua família em extrema necessidade? Se uma pessoa rouba um remédio para salvar a sua filha? É errado isso? Veja só que interessante. Então, a moral é ser honesto, porque é um valor que é ensinado em casa. Quer dizer, nem todos ensinam, mas acredito que todos ensinam que roubar, fazer o errado, né, não é nada legal. A ética, refletir se há situações, né, em que uma mentira pode ser moralmente justificável. Portanto, compreender essas diferenças é essencial para que nós tomarmos decisões conscientes e bem fundamentadas, tanto no dia a dia quanto em questões mais complexas, como também em seu trabalho. É isso. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Oswaldo, fico por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tchau.